alunos para outras unidades. Vou deixar o senador Cícero Lucena concluir a resposta que ele estava, a argumentação dele. Só antes, senador, até talvez dando mais informações para o senhor, nós temos duas perguntas aqui que vêm de telespectadores que tratam dessa questão da educação. Uma é do professor Damásio, de Guarabira, que ele quer saber o que os senadores, então se o senhor já puder acrescentar aí na sua resposta, o que os senhores pensam sobre a importância do Plano Nacional de Educação para o desenvolvimento da Paraíba, que é mais ou menos o mote geral da nossa conversa aqui. E outra do Fred Magno, de João Pessoa, quer saber sobre a posição em relação à expansão da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB. E completando o que o Armando colocou sobre a questão do fechamento das escolas, hoje começou em Campina Grande uma greve em 3 escolas estaduais, porque falta professor, porque os alunos reclamam que falta merenda. Fala, né? fala. O senhor fala. Deixa eu falar nesse bloco. O senador Cícero vai terminar e a sua vez. Falar nesse bloco. O senhor tem a sua palavra garantida, Olha, senador. eu vou começar, e aí me permita o senador Cássio, embora sejamos do mesmo partido e amigos, companheiros, mas eu discordo plenamente do fechamento da escola, do argumento e da defesa que o governo do Estado tentou passar para a opinião pública do nosso Estado. Eu digo isso por uma questão muito simples. Como é que você fecha uma escola sem, se a atribuição passasse a ser da prefeitura, sem avisar aos prefeitos, sem conversar com os prefeitos, sem dialogar com os diretores da escola ou com os professores das escolas, sem reunir com os pais para saber? Lá em João Pessoa, por exemplo, foram fechadas 18 escolas. 18 escolas na cidade de João Pessoa. Então, nós temos caso, por exemplo, de uma criança de 8 anos que levava o irmão mais novo de 4 para a escola porque era perto de casa. Essa de 8 ficou nessa escola, essa de 4 agora tem que pegar um ônibus para ir para a escola. E a mãe, como é que vai trabalhar? Uma escola que foi fechada de um lado de uma BR duplicada, que não tem nem passarela para os alunos passar, foi fechada uma escola toda para transferir para 4 quilômetros de diferença para os alunos ir a pé. Falar em solução, por exemplo, do estudante na zona rural para ir usar o transporte escolar, precisa eu falar do transporte escolar no Brasil? Não, isso é insensibilidade. Na minha vocação, na minha formação, na minha experiência de administrador, eu digo o seguinte: escola não pode ser fechada porque tem pouco aluno. Por que não vai a experiência, então, do tempo integral? Já que há alguns argumentos de não poder fazer a escola, porque precisamos fazer mais tempo integral na educação, porque precisamos fazer mais escola. Para mim não convence. Eu prefiro uma escola com as portas escancaradas do que uma escola transformada em delegacia ou em presídio. Senador Vital. Bom, antes de falar sobre o caso da Paraíba, com relação ao fechamento das escolas, com relação ao plano, ao piso nacional de salários e esses fatos lamentáveis que estão acontecendo no nosso Estado, eu queria falar um pouco do tema educação geral, adequando aos números do meu Estado. 33% do nosso PIB, da nossa economia, vem do serviço público. E cresceu muito nos últimos tempos em virtude da expansão que o governo Luiz Inácio Lula da Silva e agora a presidente Dilma provocou no Estado. Nós fomos o Estado mais beneficiado com a expansão dos IFETs e dos campos das universidades Federal de Campina Grande e Federal da Paraíba. Precisamos garantir a autonomia funcional e financeira da nossa princesa, que é a Universidade Estadual da Paraíba, que está sendo agredida pelo governo do Estado lá também. Esse é um fato que eu precisava colocar quando falamos sobre a educação, porque muito se fala que a educação é o fim, todos nós concordamos, o salto asiático foi exatamente pela educação, e na Paraíba o governo federal está cumprindo o seu papel. O senhor disse que a Universidade Estadual da Paraíba está sendo agredida. Porque o governador entendeu que a autonomia, né, que é garantida em lei, né, hoje, inclusive por uma iniciativa do então governador Cássio, hoje senador, nosso colega, não deve ser cumprida por uma interpretação jurídica dos seus jurisconsultos. E a universidade está empavorosa, e é a nossa, meu pai dizia, a universidade, Cássio se lembra disso, é o maior patrimônio, é a maior esperança de Campina Grande. E a universidade cresceu tanto com a estadualização e a autonomia financeira que tornou a princesa, tornou a princesa local, da Paraíba. Né? É uma loucura. Então, a educação para nós na Paraíba, nós estamos muito bem no sentido federal e
com relação ao nosso EPB se não morrer nas mãos deste governo. Com relação ao Estado e às prefeituras, me preocupa muito o piso nacional do salário. O ganho da legislação federal com relação ao Fundeb foi maravilhoso. A Paraíba é um dos 9 estados da federação que recebe R$ 2.100, se eu não me engano, de complementação por aluno do Fundeb. E ainda, segundo a consultoria do Senado, nós não pagamos, nós, governo da Paraíba, não pagamos o nosso piso nacional proporcional lá. Então, só uma complementação que eu acho que é muito relevante. Sim, Cássio. Me perdoe, só um minuto. Claro. A Paraíba deposita no Fundeb mais recursos do que o governo federal. Este é um grande equívoco, que precisa ser corrigido aqui. Aqui que eu digo é o Senado da República, no Congresso Nacional. Não tem lógica que um Estado como o nosso aporte mais recursos para o Fundeb do que a União. O fato é que a lei pode ser reformada, mas a consulta que eu fiz, até porque eu me preveni de documentos, com a consultoria, é que a Paraíba recebe R$ 2.100 por aluno, Cássio, por aluno, e a diferença numa sala de 25 alunos, por exemplo, por mês, por aluno, numa sala de... Por ano. Numa sala de 25 alunos, você tem um valor, né? Um valor multiplicado por 2.100, e aí, segundo a informação da própria consultoria, efetivamente, são pessoas extremamente abalizadas para esse fim, o documento eu trouxe hoje comigo, nós poderíamos pagar o piso nacional. Campina Grande, graças a Deus, paga. Outros municípios, João Pessoa, inclusive, paga por um dever, inclusive de colocar aqui com a mesma justiça. Outros municípios da Paraíba estão com dificuldade de pagar, como outros municípios do Brasil. A Confederação Nacional de Municípios está colocando essa tese. Com relação ao fechamento de escolas, eu concordo com o Cício e me permita divergir de Cássio. Fechar a escola é inadmissível em nenhuma situação, em qualquer situação. Eu não vejo, porque eu não vi em nenhum governo anterior, daqueles que eu fiz parte e daqueles que eu fui oposição, nenhuma manifestação a esse respeito. E uma manifestação autoritária, Armando e Antônia. Uma manifestação feita de uma hora para outra, sem uma consulta, agredindo diretamente aquilo que vocês falaram agora há pouco, a LDO. E essa experiência? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu venho com CMO na cabeça. A LDB. Eu venho com CMO, né? Então, LDB. Então, isso afronta diretamente a LDB. Então, eu acho que é uma questão de gestão. Agora, Campina Grande, então, assim, só para concluir, você fez uma pergunta sobre Campina Grande. Campina Grande, as escolas mais importantes a nível educacional estadual, desde ontem, hoje desde a sexta-feira passada, iniciaram um processo de greve. Por quê? Porque aumentou o tempo, não sei se tu soubesse disso, aumentou o tempo de carga horária e diminuiu a gratificação dada. Quer dizer, aumentou o trabalho e diminuiu a remuneração e por isso eles estão em greve. Me permita, só porque como puxou o tema da escola ser fechada, e aí eu realmente tenho uma rejeição plena a isso, eu terminei sem fazer um outro comentário sobre outros itens da educação. Eu acho que 2 pontos aí são fundamentais, tá? O primeiro, a questão da UEPB, que já foi colocada aqui por Cássio, foi criada como uma universidade municipal, depois foi estadualizada, universidade privada, depois Campina Grande, e a UEPB é um patrimônio do povo paraibano. Esse é o sentimento. Cássio não falou, não teve oportunidade, mas Cássio, quando do governo, ele tinha uma estratégia montada com a UEPB que na expansão dos campos federais, tá certo? Na interiorização dos campos federais, aonde não chegava a Universidade Federal, tinha o planejamento da UEPB para complementar, para suprir em curso ou mesmo em questões geográficas em outras cidades. Então, a UEPB é a menina dos nossos olhos, do nosso sonho, que todos nós temos responsabilidade e dever de colaborar e de ajudar aquela instituição. Então, isso aqui nós somos pacíficos e rejeitar qualquer ato ou qualquer pensamento de diminuir a importância da UEPB ou contribuir para, vamos dizer assim, quebrar esse planejamento da educação paraibana. E outro item que eu acho fundamental, o Vital falou que o irmão dele, veneziano, está pagando em Campina, Cássio tinha um bom padrão de salário na prefeitura, eu como prefeito de João Pessoa cheguei ao ponto de pagar no município mais do que o Estado pagava. Cássio fez o plano de cargo, carreira e remuneração,
tá certo? Para os professores no estado, quando o governador Maranhão que o sucedeu, cumpriu. E agora nós estamos com o problema do estado não estar pagando o piso nacional na área da educação. Um problema de continuidade de gestão, então, aí. Gestão. Porque o que precisa ser entendido é que existem coisas que não dependem da vontade do governo, nem depende do partido. É uma questão de Estado. Mas, pelo que eu pude entender, quer dizer, apesar das dificuldades que são óbvias, notórias, os alicerces no plano educacional estão bem consolidados através da expansão dos IFETs, do fortalecimento da universidade estadual e da presença da Universidade Federal também em Campina Grande. E da legislação sobre essa questão da UEPB, como eu fui o responsável, né, sem falsa modéstia, fazer como o Vital do Rego, deixando a modéstia aqui embaixo da cadeira, né, seu pai fazia muito isso. Né? Eu, graças a Deus, e para minha alegria, conseguimos fazer uma transformação verdadeira, uma revolução na UEPB. A UEPB mudou por completo com a autonomia e com o aporte de recursos que fizemos para a universidade. Nesse instante, e aí eu vou concordar do que diz respeito à forma de fechar a escola, de comunicação às famílias, de negociação, temos uma divergência em relação a isso. O que acontece na UEPB é a necessidade de diálogo, negociação entre a universidade e o governo, clima tenso, radicalizou as posições e é preciso dialogar. E, na minha visão, uma nova lei que esclareça o ponto de dúvida que gera toda essa discussão, que diz respeito ao percentual deste orçamento. Começamos com 3%, chegou a quase 5,7% do orçamento do Estado, isso é fantástico para a universidade, e um dos dispositivos da lei estabelece que a cada ano deverá ter um crescimento, e aí é um tal ponto de discórdia, porque se a interpretação for esta, com o passar do tempo, e não pode ser, obviamente, vai chegar um momento em que a UEPB vai comprometer 100% do orçamento do Estado. Então é preciso negociação, o esforço de todos nós, a disposição desse diálogo para que a interpretação correta seja dada e a universidade siga a sua trajetória. O que eu acho nesse momento, para encerrar esse entendimento, é que nós não podemos prescindir. O Estado, que ocupa patamares tão difíceis em tantas áreas e que está tão bem na educação a nível federal, crescendo com esses ramos das nossas universidades, né? Que tem essa princesa que eu chamo agora, que é a nossa universidade estadual, nós não podemos prescindir desses avanços já conquistados. E aí volta a questão da gestão, volta a figura de quem, de direito, e pelo Estado democrático de direito, é nosso governante. Tem que ser o catalisador do diálogo, tem que chamar para dialogar e não ciscar para fora, numa linguagem bem política, senador, e não ser intransigente. Nós temos só um minutinho para encerrar um bloco, mas eu não posso deixar de fazer mais uma provocação, que é a questão do ensino básico. Né? Os índices de alfabetização não são dos melhores, aliás, são dos piores do país. 21%. E a gente ainda tem o analfabetismo funcional que quase dobra, né? Que chega a quase 40%. Quase 40%. Como é que fica essa questão do menino? Quer dizer, o cidadão que já conseguiu, o jovem que já conseguiu passar pelo ensino básico, pelo ensino médio, chega lá, tem uma boa universidade. Mas o menino que está indo para a escola, que não tem a farda, como falou o senador, que não tem o transporte, que não tem a merenda na escola, como é que está essa questão, que é papel do município e do Estado também? Eu acho que não vai dar tempo para a gente responder. Infelizmente não. Eu pediria, então, para aproveitar esse resto, só para pedir ao senador Cássio que quando ele for ao Ministério Público Federal, se ele permitir, eu irei acompanhando ele para que juntos nós possamos cobrar, tá certo, do Brasil todo, o pagamento do salário. Né, do piso dos professores, que é o mínimo que pode se fazer com a categoria. Do nosso próximo bloco. São os temas nacionais, o que a bancada da Paraíba tem a dizer sobre os temas que estão aí na pauta do Congresso Nacional. Então, nós vamos aproveitar agora, que ele já nos lembrou, o Armando, e vamos para um próximo, nosso último intervalo, na verdade. Depois voltamos para o nosso último bloco, exatamente para discutir os projetos em andamento aqui no Senado que podem beneficiar a Paraíba. Você ainda pode participar também pelo telefone do Alô Senado, 0800 6122211, pelo site senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter, @TV Senado. A gente volta já já.